Há 30 mil anos atrás, os homens já deixaram obras de arte na África e na Europa. Esculturas em pedra, osso, marfim, madeira e paredões rupestres. Ao longo de milênios, os sucessivos habitantes pré-históricos de uma mesma região desenvolveram culturas variadas. Mudaram suas crenças e seus interesses. Estas operações podem ser identificadas em diferentes formas de expressão, como, por exemplo, na arte rupestre, ou seja, nas pinturas e gravuras feitas em rochedos e paredões. O estudo das mudanças dos temas representados e das técnicas de elaboração das figuras permite aos arqueólogos reconhecer para uma mesma região diferentes tradições temáticas, assim como diversas unidades estilísticas ao longo do tempo. No Brasil, os mais antigos registros rupestres bem datados têm aproximadamente 10 mil anos. Em Minas Gerais são conhecidas centenas de sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres. Mas em cada região, as populações pré-históricas desenvolveram estilos e tradições. No centro do estado, os autores da tradição Planalto decoravam os abrigos situados nas proximidades de lagoas ou nas encostas de relevos imponentes. As representações de animais foram privilegiadas nesta região. A maior parte de suas figuras é composta por veados, mas há também onças, capivaras, macacos, tatus, aves e peixes. Muitos destes animais aparecem próximos a figuras geométricas, sendo algumas interpretadas como armadilhas ou redes. Em outros casos, pequenas representações humanas muito esquematizadas parecem cercar ou flechar os veados. Podemos ver nestas imagens que os antigos habitantes do centro mineiro preferiam pintar suas figuras em monocromia, ou seja, cada grafismo realizado com uma só cor, seja vermelho, ocre, amarelo ou preto. Na Gruta do Balé, temos um bom exemplo de uso de cores diferentes em cada período da pré-história. Suas mais antigas pinturas representam animais, sendo que as figuras maiores foram pintadas em branco e ocupam o teto do abrigo. Já a parte superior do paredão apresenta animais de cor ocre. Neste local, o tamanho das figuras já é bem menor, por vezes inferior a 10 centímetros. Milênios depois foram pintadas figuras humanas em tinta preta na parte inferior do paredão. Estas últimas representações são mais recentes e atribuídas à tradição nordeste. O grupo de grafismos mostra o cortejo de figuras masculinas e femininas perfiladas e direcionadas para este bloco de pedra, onde é representada uma única cena de parto. Animais e figuras humanas pintados em monocromia são particularmente encontrados em Minas Gerais e caracterizam o que chamamos de tradição Planalto. Mas em outras regiões, podemos identificar diferentes expressões de arte rupestre. As populações pré-históricas de Montalvânia não mostraram muito interesse em representar animais. Os pintores mais antigos desta região tiveram maior predileção pelas figuras geométricas, sempre pintadas em paredes verticais e bem iluminadas. Neste período, muitos grafismos são policrômicos, ou seja, foram utilizadas várias cores na elaboração de uma mesma figura. Além de pinturas, podemos identificar nesta região a técnica de gravura.
seus autores preferiram picotear os pisos das zonas mais escuras dos abrigos para representar a figura humana e alguns objetos. Na Lapa do Poseidon, encontram-se milhares de gravuras, às vezes interligadas por linhas sinuosas, pequenos traços ou mesmo figuras biomorfas. Estes elementos de ligações evidenciam uma teia de significados entre diferentes grafismos. Os objetos mais representados são os propulsores de lança com seus dardos engatilhados. Nestas gravuras, as figuras humanas são frequentemente representadas com os seus membros curvos ou exageradamente alongados, sugerindo movimento. Em Montalvânia são também numerosos os grafismos evocando pisadas humanas. Aqui são muito raras as representações de animais, limitadas a lagartos, cobras e talvez tartarugas. As representações humanas pintadas são completamente diferentes daquelas gravadas. Podem apresentar-se muito esquematizadas e organizadas em grupos interligados pelas mãos e pelos pés, como se formassem cirandas. Em alguns abrigos, como na Lapa do Dragão, a simplificação das figuras atinge um grau tão extremo que chega a transformar estas cirandas em grafismos com forma de grades ou pentes. Um pouco ao sul de Montalvânia, perto de Itacarambi e de Januária, as dezenas de sítios alinhados ao longo do cânion do rio Peruaçu destacam-se por seus exuberantes conjuntos ricamente pintados em policromia e que, em alguns casos, alcançam 18 metros de altura. A cronologia das várias unidades estilísticas representadas no Vale do Rio Peruaçu foi revelada pela análise das superposições de grafismos. Os mais antigos são figuras geométricas lineares simples. Verifica-se, em um momento posterior, uma alternância de estilos que contrapõe figuras lineares às outras mais complexas, decoradas com pequenos elementos geométricos internos. No meio dessa seção de estilos, podemos identificar figuras semelhantes às de Montalvânia. No período seguinte, surgem novos temas e outros arranjos cromáticos em preto e branco, em preto e amarelo e em vermelho, preto e amarelo. Os registros rupestres mais recentes na região do Peruaçu são figurativos. Aí são mostrados vegetais como tubérculos, palmeiras, pés de milho, assim como representações de animais. Cada abrigo representa um grupo de animais preferido. Pernaltas na Lapa dos Desenhos, onças e tucanos no abrigo do Janelão. No período mais tardio, esta mesma temática passa a ser gravada. Finalmente, podemos identificar pequenas figuras humanas feitas geralmente em tinta preta, mas desta vez revelando fragmentos da vida cotidiana, atividades de caça, danças e cópulas. O trabalho do arqueólogo não se restringe apenas em registrar as figuras. Os pesquisadores procuram entender como os grafismos rupestres foram realizados. De que forma as figuras se organizam no espaço ou, por exemplo, quais são as representações mais antigas e quais as mais recentes. Reconhecer quem são os autores de cada conjunto rupestre também constitui uma parte importante dos trabalhos. Mas as possibilidades de correlacionar diferentes autorias às sucessivas culturas só é possível através da realização de escavações arqueológicas. Assim, procura-se datar os registros rupestres, verificar a sucessão de estilos que aparecem numa mesma região, perceber os limites dos antigos territórios tribais e identificar os princípios de organização dos grafismos para um dia, quem sabe, chegar a interpretá-los. Os estilos de cada uma destas regiões apresentam particularidades que revelam a variedade das culturas pré-históricas de Minas Gerais, cujos testemunhos devem ser protegidos.
região de Diamantina, na Serra do Espinhaço, é notável pelo grande número de sítios com pinturas rupestres. As pinturas assemelham-se às de outras regiões, como aquelas da Serra do Cipó, da Serra do Cabral e de Lagoa Santa. Há em cada uma dessas regiões elementos típicos e alguns comportamentos peculiares. Na grande maioria dos casos, foram escolhidos abrigos de acesso fácil, junto a áreas amplas de campo, nunca distantes da água e no sopé dos afloramentos rochosos. As lapas de Moisés apresentam figuras de veados, acompanhadas de aves e de outros quadrúpedes. Nota-se o interesse dos pintores em representar detalhes como orelhas, galhadas, articulações nas pernas e caudas. Outros detalhes, porém, como os cascos de cervídeos, olhos e bocas, foram raramente representados. Não se trata de retratos quase fotográficos, mas sim de uma forma convencional de representação. Alguns veados são atravessados por traços longos, que parecem dardos e, por vezes, acompanhados por figuras humanas esquemáticas, evocando, talvez, caçadas. Sobreposições intensas de figuras são frequentes na região. Não indicam descaso da parte dos autores das figuras mais recentes, pelo contrário, correspondem a um intrincado jogo de encaixes entre figuras realizadas em momentos sucessivos. Houve uma intensa interação entre as figuras mais recentes e as mais antigas, que pode envolver o recobrimento integral de figuras mais antigas, assim como pode envolver a utilização da linha que forma o dorso de um animal como ventre de outra, ou mesmo a apropriação de traços já existentes na parede para se compor novas figuras. Num patamar da Lapa do Boi, vê-se um painel que sofreu um intenso processo natural de desplacamento. No chão estão os inúmeros fragmentos da parede rochosa. Podem-se ver os traços pintados sobre as plaquetas caídas que um dia foram a parede rochosa. Na Lapa do Voador, os temas e as características estilísticas das figuras variam de um setor para o outro. O teto inclinado apresenta grandes cervídeos. As maiores representações de aves identificadas na região e figuras antropomorfas de sofisticada composição em linhas. Num teto inclinado da Lapa do Caboclo, encontra-se um dos mais exuberantes painéis de pinturas dos altos da Serra do Espinhaço. Apesar delas pertencerem ao mesmo estilo, vêem-se pequenas variações nos volumes corporais, no modo de preenchimento e na postura, incluindo cervídeos com a cabeça voltada para trás. Vermelho, do amarelo, do laranja e preto
se combinam ali em muitos tons diversos. Figuras foram moldadas de modo a se ajustarem a relevos ondulados nas reentrâncias da cavidade. Nos painéis elevados destacam-se temas específicos, tais como os pares de peixes em posição vertical. Este tema aparece em diversos sítios em diferentes regiões do espinhaço. Na Fazenda Velha de Monjolos, as pinturas são diferentes daquelas de Diamantina, distante poucas dezenas de quilômetros dali. A Lapa da Fazenda Velha contém um grande número de pinturas geometrizadas lineares e conjuntos de pontos, assim como figuras zoomorfas minoritárias. Além das pinturas, há gravuras produzidas por picoteamento do suporte. Vêem-se gravuras em blocos no piso e em grande número nas paredes verticais da Lapa. A Fazenda Velha conta com o maior conjunto de gravuras em paredes verticais no centro de Minas Gerais e apresenta características estilísticas e peculiares. Enquanto nas paredes concentram-se formas animais e humanas esquemáticas.